Lula e Bolsonaro participaram aí de sabatina no Jornal Nacional e ambos falaram sobre as grandes realizações de seus governos e prometeram muita coisa para o futuro. Mas a questão que fica é, na sua opinião, quem se saiu melhor, Lula ou Bolsonaro? Quer saber a minha opinião? Acompanhe a análise do debate que eu vou fazer agora. Atualiza aí! Fala galera, Tobi na área com mais um Atualiza E, eleições, fazendo a cobertura e dando repercussão aos principais fatos e acontecimentos do pleito de 2022 e claro, eu não podia deixar de falar das entrevistas, ou melhor, das sabatinas que rolaram no Jornal Nacional na semana passada e aí talvez você esteja se perguntando, por que só agora que eu vim fazer esse vídeo? Eu queria esperar aí os ânimos darem uma arrefecidas, as paixões ficarem um pouco de lado, tanto para quem defende o Lula quanto para quem defende o Bolsonaro, para fazer uma análise, digamos assim, um pouco mais sóbria, pelo menos na minha visão. E eu confesso que eu vi muita coisa ali de positivo e negativo em ambos os lados. A minha avaliação é meramente do que eu vi, sem fazer aí uma grande análise do que está por trás, as grandes intenções. Então, o que eu vi, como é que eu entendi ali as duas sabatinas, vou fazer a comparação só dos dois, porque vamos convir os outros candidatos, seja Simone Tebet, seja o Ciro Gomes, não tem a menor condição, eles não estão nem perto de chegar a consolidar um terceiro lugar. Então vamos focar aí no Lula e no Bolsonaro. Bom, vamos lá, o que eu achei? Primeiro, segunda-feira nós começamos aí com, o Jornal Nacional começou com o Bolsonaro e a repercussão foi gigantesca, porque todo mundo sempre achou que o Bolsonaro ia escantear a Globo. Aliás, vamos lembrar da sabatina que rolou há 4 anos atrás, quando o Bolsonaro era apenas um candidato e aí, na boa, ele não tinha muito o que falar de realizações, ele tinha o que falar sobre o que poderia vir. E o Bolsonaro era acusado de tudo aquilo, né? Não vou ficar falando do que ele era acusado, mas você sabe, né? Que aqui no YouTube eles cortam alcance. E quando o Bolsonaro assume, o que se mostra é que tudo aquilo que se falava dele em relação a tudo aquilo que ele era, não se concretizou. Nós não temos aí nenhuma redução de direitos para nenhuma minoria no nosso país. Você pode até ser contra ele, mas de fato nenhuma lei, nenhuma ação, nenhuma iniciativa foi tida para combater nenhum tipo de minoria, pelo menos na minha análise. Então, e o Bolsonaro fazia um ataque muito forte nisso à Globo, até falando tratando a Globo como uma espécie de inimiga, que até poderia não renovar a concessão da Globo. Você lembra disso? Dessa vez o Bolsonaro, na minha opinião, chegou lá muito mais manso, né? Não atacando a Globo, não falando da renovação da concessão. Parece que o Bolsonaro esqueceu desse assunto, parece que a Globo já não é mais a grande inimiga do Bolsonaro. Ele não ataca mais tanto a Globo. Então, eu acho que o Bolsonaro dessa vez chegou ali mais manso para o debate. Acho que ele estava muito nervoso, a expressão corporal. Gostaria muito que o Metaforando fizesse ali uma análise tanto do Bolsonaro quanto do Lula, talvez até já tenha lá no canal deles, o canal que faz aí análise de linguagem corporal. E aí, o Bolsonaro me pareceu muito nervoso, eu vi muito bolsonarista falando que foi de propósito, inclusive, que a Globo colocou ali uma luz muito forte em cima do Bolsonaro para deixar ele com um aspecto mais pálido. Bom, isso eu não sei se aconteceu de fato, isso não dá para saber, mas o Bolsonaro me pareceu de fato muito nervoso, muito ansioso na hora de responder ali as perguntas que foram muito incisivas com o Bolsonaro. Postura dos entrevistadores, tanto a Renata quanto o William Bonner, com relação ao Bolsonaro, eu acho que eles foram muito incisivos, eles pouco deixaram o Bolsonaro falar, eles o tempo todo interrompiam o Bolsonaro quando o Bolsonaro ia dar a resposta, por mais que os entrevistadores podem e provavelmente não concordassem com as respostas, mas é direito do entrevistado falar o que ele acha. E realmente eu percebi ali uma interrupção o tempo todo. O Bolsonaro não conseguia terminar um raciocínio, por mais que o Bolsonaro não tenha tanta familiaridade assim com o improviso. Me mostra que ele vai com um monte de coisa anotada na mão, né? Vai sempre com a colinha. Já tinha acontecido há 4 anos atrás e eu acho que ele de fato foi muito pressionado em todas as perguntas. A questão da pandemia foi muito falada e aí vamos para alguns pontos que de fato aconteceram e depõem contra os entrevistadores. A Renata falou uma coisa que não aconteceu no país. A história do fique em casa se puder. Isso foi uma grande mentira, porque o que aconteceu no Brasil, e principalmente por parte da mídia, massacrando aí
A forma que o Bolsonaro se colocou na pandemia, que na minha opinião foi muito ruim, o Bolsonaro não foi um bom gestor na pandemia, o Bolsonaro deveria ter tido, na minha opinião, uma ação muito diferente de agregar, de puxar toda a nação, de puxar ali os governadores, de chamar todo mundo para um diálogo, entendendo também outro lado. Ele não se colocou de forma muito mais inflexível e, na minha opinião, ele errou. Quero saber a sua opinião, pode colocar aqui, sem paixões, tá? Educadamente. Mas aí, com relação ao que a Renata falou, ela mentiu ali claramente, na minha opinião. Porque ela falar que fique em casa se puder, o que mais apareceu na televisão foram os artistas falando fique em casa, fique em casa. Agora, o Bolsonaro tinha a razão dele. Passado a pandemia, ou praticamente passado a pandemia, essa história de fique em casa de forma irrestrita, e eu fui um defensor do fique em casa, tá? Eu defendi fique em casa, só que realmente na época, tem até vídeo meu aqui no canal falando sobre isso, é só você ir lá conferir para achar que eu não tô falando mentira. Eu falava, se você puder, porque realmente para quem não pode, não tem como. Vou pegar o exemplo da minha esposa era comerciante, a empresa da minha esposa faliu no período da pandemia, fechou as portas, porque essa história de fique em casa era um problema. Embora eu tenha sido um defensor do fique em casa, fique em casa se você puder. Mas a maioria das pessoas não pensavam assim, principalmente a galera ligada à esquerda e que era contra o Bolsonaro. É contra o Bolsonaro, então fique em casa, a economia a gente vê depois. A economia do Brasil foi muito afetada e hoje, fazendo uma análise, eu acho que a história deveria ser, o Bolsonaro foi muito radical da maneira que falou, mas o outro lado também foi radical demais. Eu acho que deveria ter chegado a um meio termo para que se preservassem as vidas, mas que também não se destruísse a economia como aconteceu. Então, esse fato aí do fique em casa se puder, tá totalmente errado. Agora, isso não aconteceu, tá, Renata? De fato, que a imprensa, a Globo e os artistas defendiam era fique em casa de maneira irrestrita, salve vidas ficando em casa. Então, segunda coisa aí que eu quero falar é com relação ao Centrão, né? O William Bonner fez uma pergunta incisiva e inclusive interrompeu o Bolsonaro várias vezes falando sobre o Centrão. E aí deixa eu falar uma coisa para você. O Bolsonaro nesse aspecto foi de uma hipocrisia sem tamanho, na minha opinião, porque ele falava antes de se tornar presidente, ele falava que o Centrão era um mal para o Brasil, Renan Calheiros, entre vários outros, inclusive o general Heleno, chefe do GSI, Gabinete de Segurança Institucional, falou, cantou até musiquinha, se gritar pegar Centrão, não fica um, meu irmão. O Centrão era tido como o grande mal do país. Aí o Bolsonaro meteu a seguinte, você tá me instigando a ser um ditador, tá ok? Não foi nada disso que o William Bonner perguntou, e essa saída do Bolsonaro foi muito pouco inteligente, porque não se trata de governar de forma autoritária, mas se trata de não fazer o tal do toma lá da cá que o Bolsonaro já denunciava enquanto candidato, mas que fez exatamente igual. E aí, na minha opinião, por que ele fez igual? Para não cair. Para não sofrer impeachment, porque o que não faltou no Brasil, né, no período do governo Bolsonaro, foram pedidos de impeachment. Então ele precisava se apegar fortemente ao Centrão, que compõe aí grande parte dos parlamentares, para que um processo de impeachment não avançasse. Até porque o que não faltaram foram denúncias, inclusive denúncias de ministros e até dos filhos do Bolsonaro, que não compõem o governo de fato, né? São sustentação do governo e não governo. O governo é o executivo. É outra coisa, e os filhos dele são do legislativo. Então o Bolsonaro falar que ele tem que governar com o Centrão porque o Centrão é importante, bom, mas ele falava diferente antes. Então há aí uma hipocrisia muito clara. Como é que eu acho que o Bolsonaro deveria ter governado, já que ele falava aquilo no passado? É governar principalmente com o povo, é colocando pro povo aqui, ó, queremos aprovar as reformas tais. Fulano de tal, deputado, partido tal, do centro, da esquerda, não querem ajudar. Então vamos pra rua, vamos manifestar, vamos fazer uma democracia mais direta. Mas o que aconteceu é que num primeiro momento, na primeira formação ministerial do Bolsonaro, de fato, houve aí a questão de um ministério totalmente técnico, mas logo depois o Bolsonaro acabou indo para o lado do Centrão e hoje ele está completamente entregue. E aí, se o Bolsonaro ganhar, já posso te falar, o segundo mandato vai começar de forma muito diferente do que começou o primeiro, tá? O Centrão vai estar totalmente integrado como já está no governo Bolsonaro. Então, eu acho que esses foram os pontos marcantes com relação ao Bolsonaro, tá? Ele ficar muito nervoso, ele ser interrompido muitas vezes e isso prejudicar ali o seu desenvolvimento do
raciocínio, ele foi muito pressionado pela emissora que claramente não gosta dele. Na expressão corporal, a sensação que me passa é que principalmente a Renata e o Bonner faziam tipo caras e bocas, como se claramente não estivessem gostando do Bolsonaro, tipo uma cara meio de nojinho do Bolsonaro. Agora, indo pro lado do Lula, aí a coisa muda um pouco de figura, até por conta de uma questão de habilidade. É inegável que o Lula tem muito mais habilidade para falar de improviso, e aí você pode falar, mas o que ele falou é um monte de mentira, ele é um ex-condenado, bandido. Bom, isso é uma outra história, isso é a sua opinião e ela é extremamente válida. Agora, ele tem muito mais habilidade para falar. Ele se mostrou no início, quando ele chegou ali, você vê ele muito mais tranquilo do que o Bolsonaro, e ele tenta levar a entrevista não como um debate contra inimigos, não, ele tenta trazer os entrevistadores para o lado dele. À medida que ele foi sendo apertado com as perguntas, ele começou a ficar nervoso e começou a ficar desconfortável. Agora, é claro que ele foi, digamos que ele nem foi apertado, a grande verdade é essa. William Bonner fez poucas perguntas comprometedoras do mesmo jeito que fez com o Bolsonaro. Eles bateram muito mais no Bolsonaro e pouquíssimo no Lula. Isso fez com que o Lula ficasse um pouco mais tranquilo e viesse com aquela história lá do churrasquinho, da picanha, da cervejinha, mas ele tem mais essa habilidade de falar. Agora vamos para os pontos específicos das perguntas que eu acho que o Lula ou se saiu bem e às vezes nem tanto. Começando pela primeira pergunta, né? Aliás, primeira pergunta não, primeira afirmação. A maneira, ela não foi errada, a afirmação do William Bonner, dizendo que o Lula não deve mais nada para a justiça. Errada, de fato, ela não foi, mas ela passa uma impressão equivocada, digamos assim. O que aconteceu é que o Lula não foi absolvido dos processos e nem sequer a culpa é do Sérgio Moro. O Sérgio Moro foi julgado parcial, logo todos os julgamentos estão errados. Não, o Lula foi condenado por vários juízes, desembargadores em diferentes instâncias. Mas olha que loucura é o Brasil. Parece que no final de um julgamento de repercussão nacional, eles decidiram, não, na verdade, assim, tá tudo errado porque simplesmente a gente errou o endereço. A gente não sabia. Ele não deveria ter sido julgado em Curitiba, ele deveria ter sido julgado em Brasília, uma vez que os crimes foram cometidos enquanto ele era presidente, a presidência se exerce no Distrito Federal, em Brasília, então o foro adequado era Brasília, né? A instância era Brasília e não Curitiba. Foi isso que aconteceu. Então essa história que o Lula não deve nada para a justiça não é uma mentira, né? Mas dá uma impressão equivocada e da maneira que foi dita parece que o Lula, assim, saiu como um anjinho da história. Então há de se colocar esse ponto. Quando começa a falar de corrupção, aí lá vem o Lula falando que ele foge da pergunta, né? O William Bonner pergunta claramente o que ele vai fazer para que a corrupção não se repita, porque na verdade todos sabemos que o governo do PT foi um governo extremamente corrupto. Existia uma simbiose muito grande de corrupção entre o executivo, representado pelo presidente Lula, pelo ex-presidente Lula, e o Congresso Nacional, o executivo e o legislativo, amplamente ali numa simbiose de corrupção muito forte. E ele falou o seguinte, não, na verdade é porque foi no meu governo que nós permitimos, que nós fortalecemos as instituições para que elas pudessem fazer essas investigações, ao contrário do Bolsonaro, que troca diretor-geral da Polícia Federal, essa coisa toda. Embora isso de fato seja verdade, o Bolsonaro trocou várias vezes o diretor da Polícia Federal, e isso aí, na minha opinião, para poder beneficiar ali os seus interesses. Mas voltando ao caso do Lula, ele foge da pergunta, ele não assume assim, o Partido dos Trabalhadores junto com vários outros, do Centrão, que o Bolsonaro condenava, de fato fizeram corrupção. Temos o Mensalão, temos o Petrolão, e aí ele sai colocando essas questões. Então, há uma corrupção muito forte no Partido dos Trabalhadores. Tem a grande questão se o Lula era ou não o chefe desse esquema. Ele foi condenado por isso, mas no momento esse julgamento foi suspenso, né? Ele foi cancelado devido a uma questão de erro de endereço. Faz sentido isso para você? Mas só no Brasil eu acho que isso pode acontecer. Então, no momento, ele é inocente e se tornou elegível novamente. Mas é inegável a questão da corrupção. Então, ele sai mal nisso. Mas grande parte das pessoas que votam no PT, de fato, acreditam nessa narrativa, que o Lula é o homem mais correto do mundo, que o PT é um partido excelente, incrível e que corrupção não aconteceu. Ou pior,
a pior narrativa de todas, que é assim, ó, eles também roubam, também tem corrupção, mas aí todo mundo é corrupto nesse país, então como todo mundo é corrupto, vamos votar naquele ali que é corrupto, mas a gente gosta dele, ele é legal. Então o Lula teve, na minha opinião, esse trânsito aí melhor com os entrevistadores, foi muito menos apertado, mas se saiu muito mal, na minha opinião, nessa questão da corrupção. Vamos para um outro ponto que eu achei, que eu coloquei em destaque ali, a tentativa do Lula se desvencilhar do governo catastrófico da Dilma Rousseff. A Dilma talvez tenha o pior governo da história do Brasil, pelo menos do Brasil democrático, né, da República Brasileira. O governo da Dilma foi catastrófico, uma crise econômica absurda, uma completa interferência nas instituições. E o Lula está tentando se desvencilhar disso. E olha a resposta que ele dá. Eu encontrei aí com a Dilma, ela falou que se quiser falar do governo dela, chama ela aqui que ela conversa com vocês. Ou seja, me tira dessa. Lembrando que a Dilma nunca teve condições de ser presidente da República. O Haddad também nunca teve condições de ser presidente da República. Eles só foram colocados ali para que o Lula continuasse sendo a grande figura da esquerda. Essa é a grande questão. Mas agora ele tenta falar, olha, eu não tenho nada a ver com isso. Ali foi o povo que escolheu a Dilma, ela que tomou as decisões dela, e não é bem assim. A Dilma governou com a cartilha do PT na mão e com todos os indicados, os economistas que estão sempre do lado do PT e que provavelmente estarão do lado do Lula assim que ele for eleito, caso ele seja eleito. E eu já quero saber aí a sua opinião, se você é Lula ou se você é Bolsonaro nas eleições. Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. Então ele tenta se desvencilhar e o Bonner depois ele pergunta, ele fala claramente que a questão da crise econômica no Brasil, no governo Dilma, foram das decisões equivocadas da Dilma. E o Lula fala que não é porque agora eu quero voltar para fazer melhor do que eu fiz e se livrando da Dilma, enquanto ele é totalmente, na minha opinião, culpado pelo governo da Dilma. O PT provavelmente vai repetir as coisas que aconteceram no governo Dilma. Porque vamos lembrar, o Lula ele fala muito da questão do primeiro mandato dele, porque o segundo já não foi tão bom, mas o primeiro mandato dele, ele fala, nossa, olha como é que tudo foi bom. Galera, vamos lembrar que o cenário internacional no primeiro governo Lula era de alta valorização das commodities. Commodities são matérias-primas negociadas em bolsa de valores. É basicamente o que o Brasil exporta, tá? Soja, minério de ferro, petróleo, essas coisas. E o Brasil vendia muito, então o Brasil conseguiu trazer muito capital estrangeiro, muito dólar entrou no Brasil, não por causa da política do PT. E olha só o que aconteceu, o PT com toda essa grana que entrou, quais foram as reformas estruturais que eles fizeram no Brasil? Nenhuma. Quando veio a crise, o Brasil quebrou, ainda em um governo petista, no governo da Dilma Rousseff. Agora, último ponto aí que eu achei importante falar, que eu acho importante falar sobre a entrevista do Lula, quando ele fala da reeleição. Olha só, o Lula tentou um terceiro mandato, ele tentou sim ser eleito por um terceiro mandato. A legislação brasileira não permite, só permite 2 mandatos consecutivos. Por um terceiro mandato, isso deveria ter sido aprovado no Congresso Nacional. Agora vamos lá. Por que isso não foi? Existia um movimento para isso. O Lula tinha grande aprovação, saiu com mais de 80% de bom e ótimo. Só que quando vem a história do Petrolão, aí os deputados federais dão um passo para trás. Opa, peraí, calma aí. A gente não pode colocar essa questão da reeleição nesse momento. Ou seja, os deputados eles são muito voláteis à questão da opinião pública. Então não é porque o Lula ou o PT não quis ficar mais um mandato. É porque naquele momento da saída não tinha mais clima para poder se aprovar no Congresso Nacional com maioria qualificada, que é de 2/3, não tinha mais esse clima para se aprovar essa medida. Mas ele pode ter certeza que o PT e o Lula tentaram sim esse terceiro mandato. Agora, para finalizar, porque eu lembrei, estou fazendo de cabeça aqui, lembrei de mais um caso lá que o William Bonner pergunta sobre a questão da democracia, né? Que o Partido dos Trabalhadores muitas vezes é colocado aí como um partido que flerta com grupos antidemocráticos de outros países. E aí o Lula fala que, na verdade, o Brasil não deve meter a colher em assuntos internos de outros países. Mas o Brasil mete a colher. O Brasil, durante o governo petista, apoiou e até financiou ditaduras. Exemplo, a ditadura cubana. E isso aí não foi explorado pelos entrevistadores. É por isso que eu falo que os entrevistadores apertaram muito pouco o Lula, porque deveriam ter falado a questão do Porto de Mariel, do apoio do Lula à Venezuela, do apoio do Lula a Cuba, da aproximação do Lula com os ayatolás atômicos lá no Irã, a aproximação dele com países não ligados à democracia. Seria importante falar sobre isso, mas os entrevistadores acharam melhor deixar isso passar. Então, assim,
Quem se sai melhor? Eu acho que aos olhos do público, o Lula se sai melhor, respondendo aí a pergunta da Thumb, né? Quem foi melhor? Mas aí você tem todas essas questões, essa grande divergência, essa grande diferença entre a maneira em que o Bolsonaro foi abordado e a maneira que o Lula foi abordado. Embora eu acho que o Lula, para falar daquele jeito, para falar de improviso, ele tem mais habilidade do que o Bolsonaro, que eu acho que não se saiu bem. Na primeira vez, há 4 anos atrás, eu acho que ele lacrou, né? Melhor, a galera da direita fala mitou, né? Então eu acho que ele mitou lá com o Jornal Nacional. Dessa vez eu acho que ele saiu um tanto quanto enfraquecido, no máximo, assim, para ser gente boa aí com o Bolsonaro, saiu no 0-0. Aí eu acho que o Lula sai vitorioso desse debate. Mas é claro, aí eu quero saber a sua opinião. O que você achou dessa sabatina? Quem você acha que foi melhor e como você acha que foi a abordagem dos entrevistadores em relação ao Lula e ao Bolsonaro? Eu quero saber a sua opinião. O vídeo ficou longo, mas não tinha como, né? Uma análise dos dois. Coloca aqui nos comentários. Quero saber o que você achou. E claro, ó, clica aqui na logo do canal, se inscreve no canal, badala o sininho das notificações, porque quero que você receba aí todos os vídeos, 6 da manhã, Geopolítica Internacional, meio-dia, vídeo sobre as eleições, o pleito de 2022. Tamo junto? Beijo do Toby, não esquece do like, tá? Não esquece do like, porque ele é importante pra gente. Forte abraço e a gente se encontra no próximo episódio. Tchau!